Olha, nessa série de perspectiva para 2020, nós então optamos por olhar o futuro, olhar o que vai acontecer com o mercado de trabalho em vários tipos de atividade social. Hoje a gente vai falar um pouco a respeito do direito. Nosso convidado é o doutor Antônio Carlos do Amaral Maia, que também é fundador da TICAL. É TICAL, é isso ou não? TICALtech. TICALtech, e ele está gentilmente aqui conosco. Muito obrigado pela gentileza. Bem-vindo aqui na nossa perspectiva. Fica à vontade. Muito obrigado. Bom, Antônio Carlos, queria te perguntar o seguinte. Como é que a profissão de advogado, né, trabalhar na área de direito, ela está em expansão do Brasil ou ela tende, por exemplo, a sofrer alguma concorrência, como, por exemplo, pela chamada inteligência artificial que vem vindo por aí? Bom, eu acho que não é bem uma questão de concorrência, né? O que existe, a grande transformação que está existindo é na base da profissão. Quando o advogado está ganhando experiência, ele trabalha em serviços repetitivos, em serviços maçantes, em serviços que não envolvem nem a própria formação deles. Esse serviço todo está indo para a máquina fazer. Pode me dar um exemplo, que eu sou leigo aí? Por exemplo, você recebe um caso no seu escritório de advocacia, você tinha que ir lá, pegar uma ficha, preencher lá, olha, é o fulano de tal contra a Record, e a ação está pedindo isso, isso e aquilo, fazia um resumo, abria-se uma pasta, isso ia para um coordenador, que identificava o advogado que iria fazer o trabalho. Isso é um trabalho muito chato, extremamente chato. É quase como uma pegadinha que se faz nos escritórios de advocacia. Esse trabalho emprega muita gente. A inteligência artificial consegue hoje localizar os processos e fazer esse cadastro e esse catálogo e distribuir o trabalho para um advogado efetivamente elaborar a defesa e fazer a questão pensada. Então, você está vendo um deslocamento enorme de pessoas que eram da base da pirâmide, que estão ficando, de fato, sem perspectivas. Essas pessoas, elas estão hoje, a maioria delas, migrando ou para trabalhos em home office, porque essa talvez seja a grande modificação que se tenha, quer dizer, eu consigo avaliar e falar sem muito medo de errar que o escritório físico, aquela secretária, o arquivo, aqueles milhares de pastas, eles estão... Também vão sumir? Vão sumir. Aquele grande escritório, aquela mesona comprida e tal. Sim, porque isso, na verdade, ele faz parte de uma maneira de se prestar a advocacia, de se prestar o serviço de advogado, que era basicamente num atendimento pessoal do cliente, cada caso uma solução diferente e com base numa estrutura física. Então, só para eu entender, eu posso, por exemplo, consultar um advogado por Skype? Pode, isso e não é muito necessariamente comum. Ir lá no escritório dele? É muito comum isso. Hoje em dia inclusive, existem já audiências em que o próprio juiz faz por teleconferência. Ainda é um pouco precário, porque o réu tem que se deslocar até uma unidade judiciária, ele não mais precisa viajar. Mas, por exemplo, eu sou de São José do Rio Preto. Então, se alguém está sofrendo um processo criminal federal em Ribeirão Preto e mora em São José do Rio Preto, ele pode ir à Justiça Federal de Rio Preto e fazer uma teleconferência com uma audiência do juiz. Isso é possível, os advogados estão cada vez mais optando, porque tem se mapeado muitas barreiras de acesso aos serviços jurídicos. Então, o deslocamento é porque as cidades são grandes, muitas vezes as pessoas são idosas, não têm condições de se locomover. Então, isso está migrando muito também para este mundo digital. Então, não faz sentido que todos os serviços praticamente estejam online e você tenha que ir num advogado, né? As pessoas... Pode ser por Skype? Pode ser por Skype. Eu quero te contar uma história. Na época que eu estudei Direito, aí eu ia lá na vara, ia no cartório. Aí falava, me dá o processo do seu fulano e tal. O cara me dava um processo desse tamanho, eu botava aquele processo debaixo do braço e levava para estudar. Certo. Não é? Exatamente. Hoje eu não preciso mais fazer isso, precisa? Não precisa. Hoje os processos, a grande maioria, eles estão online. O Brasil é um país cujos sistemas estão razoavelmente para bem desenvolvidos. Nós temos um contingente de processos que não existe em nenhum lugar do mundo, nem na China, nem na Índia, que são países muito mais populosos do que o nosso, né? Mas você já tem hoje todo um processamento eletrônico.
Então, o próprio cartório também está se desatualizando. Ou seja, então também o pessoal que trabalha nessa área do direito ou do Poder Judiciário também já não tem tanta oferta de emprego como no passado. Eles têm uma oferta diferente. Assim, uma coisa que que me chamou a atenção, depois que eu me transformei em empresário e saí da advocacia, me chamou a atenção a quantidade de pessoas que não são atendidas por advogados. Hoje você tem um levantamento, na minha empresa, a gente já fez pesquisas de mercado, que cerca de 80% das pessoas nunca consultaram um advogado. Então, eu brinco assim, que existe um pré-sal de serviços jurídicos. Existe uma quantidade de serviços jurídicos que são completamente desassistidas, ignoradas. Então, uma pessoa eventualmente vende uma moto, que é um ato grave, essa moto pode ser usada num assalto, pode causar um acidente, e ela não faz um documento apropriado. Então, os advogados... Eu poderia fazer isso online? Fazer essa consulta online? Pode. Você tem hoje sites que montam documentos automaticamente. São modelos que a gente chama de DIY, do it yourself, faça você mesmo, em que você pode consultar e montar os documentos do seu agrado diretamente. Então, nesse caso, eu não precisaria consultar um advogado? Não, não precisaria. Não precisaria? Não precisaria. Não, quer dizer, eu tenho o modelo, eu preencho o modelo, e se for o caso, eu imprimo, levo no cartório, que vocês têm que reconhecer firma, essa coisa. Exato. O reconhecimento de firma também não existe mais. Hoje em dia, existem os mecanismos de assinatura digital, então você não precisa nem imprimir. A minha empresa faz, sei lá, 80, 100 contratos dia e nós não assinamos manualmente. Nós assinamos todinho por mecanismos digitais. Agora, te perguntar o seguinte, pensando mais na moçada, estou em dúvida se eu vou fazer faculdade de Direito ou não. As faculdades, será que estão ensinando isso para os alunos? Não, eu acho que as faculdades ainda... Mas tem que ensinar ou não? Concorda? Tem que ensinar. Quando eu fiz a faculdade aí nos anos 80, não se preocupava sequer em dizer para você que você ia ser um empresário, em que você ia ter que empregar alguém, que você ia ter que montar um plano de negócios ou um orçamento. Então, eu acho que... A faculdade, no caso, tem que mostrar esse mundo digital que vem vindo aí para as pessoas que vão se formar em Direito. Exato. Porque a hora que ela chegar e elas tiverem o OAB, ela vai estar ainda mais mudado. Com certeza. E hoje, acho que se tiver um conselho, é o seguinte: seja plástico, no sentido de se amoldar às situações e manter a sua mente aberta para novas formas, porque a gente também tem a mania de avaliar o futuro pelo que a gente conhece hoje, como a tecnologia tem hoje. Pode ser que surjam tecnologias que a gente não sabe e que vão trazer um resultado que a gente não sabe. Então, o que eu sei é o seguinte: 80% da população brasileira é desassistida. Esse número é parecido na Inglaterra, esse número é parecido nos Estados Unidos, esse número ele é um número mais ou menos comum, e as razões são as mesmas. Um jargão ruim, uma estrutura de prestação de serviços que gera um custo caro, uma incapacidade de escalar os serviços por conta de um problema ou uma solução, e essa mentalidade de achar que a gente tem que ter um emprego e não que a gente tem que servir a sociedade. Antônio Carlos, muito obrigado pela gentileza. Eu que agradeço. Prazer em conhecê-lo. Muito obrigado. O advogado Dr. Antônio Carlos do Amaral Maia, que também é fundador da Tical, conversando conosco, uma empresa que se chama Tical Tech. Dando uma ideia, então, aí para a gente, da participação dessa área digital para o pessoal que pretende atuar na área de direito. Acho extremamente interessante. Faz parte aqui dessa nossa perspectiva, olhando um pouco para frente o mercado e trabalho.